Então, hoje é 13 de 2000 Hoje é 13 de 2025, tá? Graças a Deus eu tô aqui com saúde, em meio à Serra da Mantiqueira. Gostaria de falar sobre a transição. Esta transição, ela se dá que Jesus fez. Ele, no capítulo 26 de Mateus, no capítulo 14 de Marcos, no capítulo 22 de Lucas e no capítulo 13 de João. Jesus faz uma transição, faz a transição da lei de Moisés para o Evangelho da Graça. João capítulo 1, versículo 17. A lei por Moisés e a graça por Jesus Cristo. Só para vocês poderem entender. Por que eu estou gravando esse vídeo? Esse vídeo é o seguinte, ele é referente, eu quero dar uma explicação por motivo de muitas contradições. Que contradições são estas? Vamos lá com calma. Estas contradições, elas se referem a Mateus 28, tá? Lucas 24, Marcos 16, João capítulo 20. Tá? Esses 4 capítulos, depois da morte e ressurreição, referente a Atos capítulo 1, versículo 3, Jesus ficou 40 dias com os seus apóstolos, dando-lhes instruções, tá? Na terra. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, dando instruções para os discípulos, mandamento, certo? Antes de subir ao Pai. Então o que acontece? A questão em si, referente a essa transição de um estado para o outro, isto é, a velha lei de Moisés sendo cumprido nesses 4 capítulos, nesses 4 evangelhos, tá? Por Jesus Cristo no Calvário, conforme as profecias dos profetas, relacionada ao sacrifício de Cristo. Jesus então estabelece um novo pacto no seu sangue, tá? Após comer a ceia com seus discípulos, tá? Conforme anteriormente eu já venho falando. Tá? Ele agora é nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e João capítulo 6. Ele é o pão do céu. Tá? Nós participamos do altar, comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. Referente a Hebreus capítulo 13 e 10. Comemos do seu altar. Tá? Então, essa transição Paulo também falou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 18 a 21, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 23 a 25 a 34. Tá? A transição que Jesus fez do Velho Testamento, da lei de Moisés, para o Novo Testamento, a lei de Cristo. Tá bom? Então o que acontece? Qual é a questão que eu quero mostrar aqui? Que questão é essa que eu quero mostrar? Essa questão, vou arrumar essa mala aqui, que eu tô com uma mala aqui, eu preciso ajeitar ela. Tá. Então, bom, esta questão é que muitas pessoas que pregam o batismo, eles querem pegar Mateus capítulo 28, versículo 19, e dizer que porque houve ali um batismo. Não. Nesses 4 capítulos não houve batismo. Mateus 28, 19 não houve batismo. Houve uma ordem. Jesus iniciou seu ministério lá na Galileia, Lucas capítulo 4. Marcos capítulo 1,
Mateus capítulo 4, tá? O início da Galileia, e Lucas capítulo 23 e 24, falando desse início. No início dos versículos você vai ver que ele dá início na Galiléia. E também os anjos, quando falam com os apóstolos, ele fala que é para eles voltar lá para Galiléia, para que ele está esperando eles lá, onde ele iniciou o ministério. Então Jesus deu uma ordem na Galiléia. Ele não, esta ordem, ele disse que era para iniciar, né, o batismo, começando por Jerusalém, primeiro com os judeus de novo, né? Atos capítulo 1 fala isso, João capítulo 20 fala isso, Lucas capítulo 23 e 24 fala isso. Vamos pegar o 24, que é melhor, porque é depois da ressurreição, né? E Marcos capítulo 16 e Mateus capítulo 28. Então, ele dá uma ordem para eles irem lá para Galiléia. Os dois anjos falam com eles para onde ele iniciou o ministério dele. Então o que acontece? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, não houve batismo naquele momento, após sua ressurreição. Houve um mandamento e uma ordem para estarem na Galiléia. O mandamento de batizar ele deu. Mas, antes que eles viessem, no caso, antes que eles viessem a obedecer esta ordem, tem um fato importante. João capítulo 7, 39. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado a eles. Não. O Espírito ainda não tinha descido ainda. Sem antes primeiro Jesus ter ido. O poder Jesus não tinha dado ainda. Tá? A promessa não tinha sido dada ainda. Vamos falar a promessa, que é melhor. Essa promessa ela garantiria, depois da morte e ressurreição, viria a promessa. Então, João, capítulo 7, 39, ele se dá em Atos capítulo 2. Tá? Aí sim, a ordem dada em Mateus 28, 19, em Marcos capítulo 16, em Lucas capítulo 24, versículo 47, e em João capítulo 20, ela se cumpre depois de Pentecostes. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês que lê o Evangelho. Está pensando aí que Jesus deu o mandamento ali e você já vai ser... Não. Ele deu o mandamento na Monte da Galileia. Ele deu uma primeira ordem, vai para a Galileia. Lá ele deu instruções para eles, tá? Que eles iniciariam, né? E iriam para as nações, né? Que ele estaria com eles até os últimos dias, enquanto tá? Agora em espírito, né? Ele não deixaria eles órfãos. Então aí o que acontece? Aí o que acontece? Eles vão cumprir essa ordem somente em Atos, que eles vão cumprir essa ordem. Tá? Porque a promessa ainda não tinha sido dada, conforme João 7, 39. Tá? Então o Espírito ainda não tinha, a promessa não tinha vindo ainda. Por que não tinha vindo? Precisaria cumprir a palavra quinquagésimo, que significa 50 dias. Jesus ficou 40 dias com os discípulos, né? Foi ao Pai. No espaço de 10 dias ele voltou em espírito e cumpriu os 50 dias, o ano da libertação. Por meio do Espírito, Jesus ia trazer libertação a todos aqueles que nele crêem. Agora Jesus não está tratando mais com uma nação, ele está tratando com um indivíduo de nações. Por isso que a primeira etapa da semana que ele trabalhou foi para Raquel. Ele pregou para Israel. Tá? A primeira semana ele pregou para Israel. Israel rejeitou ele e ele foi crucificado por mãos de
por mão dos romanos, dos gentios, por homens pecadores. Depois disso, ele ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou, né? Ficou 40 dias. Depois, quando deu 10 dias, ele veio. Deu 50 dias. Aí houve libertação. Desculpa. Houve uma colheita dos primeiros frutos, com os primeiros judeus ouvindo a palavra por meio de sua língua, que eles vinham de outras nações, falando com um outro idioma. Então, cada um na sua língua mãe, né, de outras nações que já eram judeus, mas que estavam ali adorando Jerusalém, falando um outro idioma, com os outros judeus de outras nações, e então eles creram. E aí houve uma colheita de quase 3.000 almas. Atos capítulo 2. Foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você viu a ordem? A ordem não foi ali. Enquanto ele não subisse ao Pai, aquela ordem não poderia ser cumprida. Porque sem a promessa eles não poderiam sair para o mundo para pregar o Evangelho. Está entendendo agora como que funciona o examinar as Escrituras? Não é porque você leu em 28:19 que você não. Você vai ter que olhar as ações, os atos desses apóstolos, o que eles fizeram, porque eles receberam um mandamento para fazer o serviço. E o mandamento que eles receberam é lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e Atos capítulo 1, foi cumprido em Atos capítulo 2. Tá vendo? O que eu estou querendo dizer para vocês quando eu falo que eu prego somente por ordem cronológica? É porque primeiro, você tem que ver a palavra primeiro. A salvação vem dos judeus. Primeiro. A palavra primeiro nos dá a entender esta ordem cronológica acerca de uma nação. Qual nação é essa? Israel. Jesus é quem? Um judeu, nascido em Nazaré. Entendeu? É isso. Então as pessoas agora ficam fazendo confusão por não ter entendimento, começam a fazer as coisas de qualquer jeito aí. Não é assim. Você quando tem uma chamada, a chamada é por meio de revelação. Tá entendendo? Então é isso, gente. Aí a pessoa fala assim, mas você é rebelde. Não é não. Você tem que examinar, você tem que ter uma chamada. Não é para qualquer um explicar a Escritura, não. A Escritura precisa ter uma revelação. Aquele que escreveu revela para você o que você tem que falar. Tá? Você não pode falar qualquer coisa. Tá? Você não pode pregar qualquer coisa. Você tem que pregar conforme aquele que escreveu te revelar. Entendeu agora? Por que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Então, tá? É isso. Então, o ano da libertação, o ano aceitável, o ano da reconciliação, é o que foi em Pentecostes. Cumpriu. Ali cumpriu Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 25, Deuteronômio capítulo 16, se não me engano, Êxodo capítulo 23, 21, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Tem que olhar lá sobre essa parte das festas judaicas. Então, Moisés é passado agora. Agora é um novo pacto. Eu vou citar um exemplo aqui. Se você pegar aí, por exemplo, quando Deus chamou, lá no capítulo 19 de 1 Reis, Deus falou para ele, Elias, vai unge Eliseu por profeta em teu lugar. Está entendendo? Aí quando você lê em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 19, Deus, o Pai, vai levantar um profeta semelhante a mim. Ele estava falando de Jesus, nesse capítulo de Deuteronômio 18, versículo 15 a 19, Atos capítulo 3, 22, 23 e Atos capítulo 7, 37. Ele está falando de Jesus, quer dizer, foi ungido outro no lugar de Moisés, semelhante a Moisés. Moisés não pode agora
interferir no trabalho de Jesus mais. Entendeu o que eu estou tentando dizer? Mesma coisa. Quando Elias ungiu a Eliseu, o ministério de Elias já estava prestes a passar. O ministério dele ele foi tirado da terra de uma maneira sobrenatural. No capítulo 2 de 2 Reis. E Eliseu seguiu o seu caminho como sucessor de Elias. Tá vendo? Não tem como Elias agora interferir no ministério de Eliseu. Entende o que eu estou tentando dizer? A lei de Moisés ela não pode interferir na lei de Cristo, nos ensinamentos dele. Ela é passado. Nós temos que entender isso. Não é rebeldia. Entendeu, gente? Se não tiver o Espírito de Deus para te orientar, você vai ficar aí no engano aí. E está debaixo da lei de Moisés, não é mais pelas obras da lei. Ah, porque eu dou o dízimo, eu vou herdar a vida eterna. Ah, porque eu guardo o sábado, eu vou herdar a vida eterna. Não. É pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crê que Ele é o novo Moisés. Um novo legislador e mediador diante do Pai. Você entende o que eu estou tentando dizer? Ele agora é o nosso sábado. É o nosso descanso. Descanso para a alma agora. Não é descanso da carne, mas não. É descanso para as nossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27 a 29 e 30. Tá vendo? E Lucas capítulo 10, versículo 21 e 22. Tá vendo? Foi-nos revelado Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, poxa vida. É simples assim. Entendeu? Tudo tem as escrituras têm uma coordenação motora para realizar seus feitos. Não é o que nós achamos ou pensamos, não. Quem guia nós é o Espírito de Deus. João capítulo 16, 13. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. É isso que eu estou querendo dizer. Entende agora? É simples assim. Agora fica aí essa queda de braço para lá e para cá aí, relacionado a unicismo, dualismo, trinitarismo, sobre batismo. Né? Porque na verdade as palavras ditas em Mateus 28, 19 foram os papas católicos que alteraram. E não estou dizendo que agora você não vai negar lá o pai lá, porque eles fizeram, não. Falar em nome do pai. O pai tem nas escrituras. O filho tem nas escrituras. O Espírito tem nas escrituras. Então até então o erro não se tornou tão grave assim. Eles não podiam ter mexido. Lá na Bíblia de Jerusalém, você vai ver no rodapé lá. Pega uma Bíblia de Jerusalém, olha no rodapé para você ver lá. Os próprios padres católicos dizendo que eles alteraram. Olha bem, eles alteraram ali. Tá vendo? Porque a gente vê tanta... Deus permitiu, nós não sabemos o motivo, mas Ele permitiu que eles fizessem isso. Né? Então agora, eu não vejo nenhum erro os apóstolos não invocaram isso. Não foi isso que eles invocaram. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos não falaram isso. Os apóstolos falaram, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra Pai, a palavra Filho, a palavra Espírito Santo também se encontra na Bíblia. Por isso que eu digo que quem foi batizado conforme Mateus 28, 19, ele fez uma confissão pública antes, aí está o X da questão. Ele está batizado, porque ele confessou que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Porque o pastor provavelmente que batizou fez com que ele fizesse uma confissão pública. Então, por isso que eu acredito que foi batizado. Passou por Jesus Cristo. Ele foi imergido na água. A menos que o pastor
não fez a confirmação da confissão pública. Aí ele tem que ser batizado de novo. Você entendeu? Porque se ele não fez a confissão pública, aí ele vai ter que ser batizado de novo. Você entende o que eu estou tentando dizer? É isso, gente. É o que eu estou tentando dizer para vocês aí. A gente, nesse mundo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando se refere às escrituras sagradas. Eu vejo aí homens, pessoas estudadas, muito estudadas, teólogos, caras barra pesada mesmo. Gente que sabe. Mas não tem entendimento com a voz dos apóstolos. Espregam bem, anda para lá, vem para cá, olha, são expert. Mas se Deus não entrar no assunto, meu irmão, por isso que eu estou dizendo, se ele não abrir o olho espiritual, você não enxerga. Você fica aí, tá, achando que está pregando. Mas eles não vão ser condenados por... Ó, a pessoa que paga dízimo dentro de uma igreja, mesmo ela sem saber, ela não vai ser condenada porque ela está pagando dízimo, ela não vai ser condenada porque ela está guardando sábado, só que isso aí é passado. Não vai ter vale nenhuma, não é mais pelas obras da lei. Atos capítulo 3, versículo 38 e 39. Não é pelas obras da lei de Moisés. E Atos capítulo 15, 9 e 10. Os pais não suportaram. Eles não conseguiram observar a lei de Moisés. Está entendendo? É isso. Hoje é pelo Espírito de Cristo. Pela fé. Hoje tem a lei de Cristo é superior à de Moisés. É um ministério superior. 2 Coríntios capítulo 3. Romanos capítulo 3, 27. Jesus exclui a lei de Moisés após ele estabelecer um novo pacto por meio do seu sangue. Amém? Então é isso, gente. O que eu queria dizer é isso aí. Tá? A doutrina dos apóstolos referente a todo o ensinamento da doutrina dos apóstolos é referente a Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E Romanos capítulo... E João capítulo 3, João capítulo 7, João capítulo 12. Tá? O mandamento do Pai. Moisés, quando subiu no monte, ele ficou 40 dias e 40 noites lá para receber as pedras da lei, né? As 2 pedras da lei. Jesus também. Assim que ele foi batizado, ele foi para o deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E ele recebeu o mandamento. Um novo mandamento. Tá vendo? Entendeu agora? E esse novo mandamento, ele veio como legislador. Se não me engano, eu não tenho certeza, não, vocês dão uma olhadinha. Parece que é 49, 22 de Isaías. Não tem, eu vou dar uma olhada aqui. Vamos ver se é 49, 22 de Isaías. Ele como legislador. Tá? Eu não sei se é isso ainda não. Vamos ver se é isso mesmo. Legislador. O 43, 22, vamos ver aqui. Ah, não, capítulo 33, 22. E capítulo 42, 21 de Isaías. Olha o que ele fala no capítulo 33, 22 de Isaías lá. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. E 42, 21. Vamos lá para ver o que está escrito.
Tá vendo? Vamos ver aqui no 21. O Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça. Engrandeceu pela lei e o fez glorioso. E também 8 de Isaías. Olha o que ele fala aqui em 8 de Isaías. Olha o que fala, né? Jesus é a pedra, tá? De acordo com Ageu, capítulo 2, 8, 9. E Isaías 8,14 lá. Então ele nos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel. Aí, quando ele veio para os judeus os rejeitaram. Agora o que ele fala aqui no versículo 16? Ó? Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Aí, ó, tá falando da nova lei que Jesus ia estabelecer. Tá vendo, gente? É isso que eu estou querendo dizer. Então, os profetas falavam de Jesus Cristo referente a tudo que ele ia fazer para o seu povo. Está entendendo? Para o seu povo. Então ele veio para os judeus. Então, é o que eu digo, repito. Ele é o nosso legislador, que media entre o homem e o Pai. Ele intercede por nós, como advogado. Amém? Então é isso. Agora, vocês que já entendeu, né? Então ele deu uma ordem lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20, ele dá uma ordem. Tá? E Atos capítulo 1, que é a mesma referência, são os capítulos da ressurreição. Então, ele dá essa ordem em Betânia, para eles na Galiléia, lá eles recebem mandamentos, instruções, depois ele dá uma outra ordem em Betânia, ficar em Jerusalém, para que do alto recebais a promessa. Tá vendo? Ele dá uma outra ordem, eles ficam em Jerusalém, e essa ordem se cumpre aonde? Em Atos capítulo 2, conforme João capítulo 7, 39. O Espírito ainda não tinha sido dado, a promessa ainda não tinha sido dada. Amém? Ok? Então é isso, está explicado que batismo, depois da morte e ressurreição, só aconteceu depois da promessa? Eu espero que isso entre na cabeça desses pregadores que estão pregando aí, achando, é problema deles com Deus. Não é que eles vão ser condenados, vão para o inferno porque paga dízimo, guarda sábado. Não tem valha nenhuma. Não é mais pelas obras da lei, porque eu guardo sábado, é porque eu pago dízimo. Não. Nós temos que reconhecer Jesus como Filho de Deus pela fé. Tá? E obter revelação. Tem uma chamada para pregar o Evangelho. Não é pregar de qualquer jeito. Amém? Deus seja louvado. Chamé o goi Meshiabá ao Hanaim. Ouve ao povo que o Messias vem sobre as nuvens. Amém. Natanael israelense, homem sem dolo. João capítulo 1, versículo 27. Amém.